livro de Esther, ou Estrela, é um livro histórico, em que o nome de Deus não é mencionado. No entanto, ele conta como Deus operou de maneira circunstancial para proteger o povo israelita dos seus inimigos através do rei mais poderoso da Pérsia. O rei chamado Assuero neste livro é identificado na história profana como sendo o rei Xerxes. Assuero significa rei venerável, não sendo um nome, mas um título. Temos outros assim, como o faraó dos egípcios e Abimeleque dos filisteus. Xerxes então assumiu o trono da Pérsia em 486 a.C., ou seja, 30 anos depois da inauguração do templo em Jerusalém. Ele era filho de Dario, que havia confirmado a ordem de Ciro para a reconstrução do templo. O seu reino era vasto, abrangendo o Oriente Médio desde as fronteiras da Índia até a Etiópia, incluindo os reinos da Pérsia, Média e Babilônia. Ele reinou por 21 anos, até 465 a.C. A Pérsia havia chegado ao ápice do seu domínio territorial, e Xerxes tinha grandes ambições de invadir a Europa através da Grécia. Todos os príncipes e administradores principais da Pérsia e na Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. No terceiro ano do seu reinado, ele os convidou para verem durante 6 meses as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Deve ter sido um período de muitas viagens e excursões através do seu território, bem como de visitas aos seus palácios, templos e tesouros, provavelmente em grupos obedecendo a roteiros próprios, não todos necessariamente de uma vez ou sem interrupção, mas de forma que ao final do período todos tivessem tido a oportunidade de ver o que ele lhes queria mostrar. A Pérsia era um dos países mais poderosos do mundo, e o rei que detinha aquele poder era um dos homens mais ricos do mundo. Os reis persas gostavam de exibir a sua riqueza e até usavam pedras preciosas em suas barbas. Na Pérsia, os homens usavam joias para indicar a sua posição social. Mesmo os soldados levavam joias com eles para as batalhas. Terminados os 6 meses, em seu encerramento, Xerxes fez um convite a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, para festejos durante 7 dias no palácio ou no pátio do jardim do Palácio Real. Suzã, ou Lírio, era uma cidade magnífica ao oriente do rio Tigre e cerca de 230 quilômetros ao norte da cabeceira do Golfo Pérsico. Entre suas ruínas têm sido encontradas muitas relíquias, os alicerces do esplêndido Palácio de Suzã, que era uma das residências do rei, e muitas obras de arte que ilustram o que a Bíblia fala dela. Ali Daniel teve uma das suas visões, e Neemias iniciou sua vida em público, e foi onde tiveram lugar a maioria dos acontecimentos relatados no livro de Esther. No versículo 6 temos a descrição das decorações do pátio, do jardim, do palácio. Havia muito vinho real, servido em vasos de ouro, todos diferentes, mas o rei havia determinado que ninguém se sentisse obrigado a beber, que estivessem todos à vontade quanto a isso, bem como que bebessem o quanto quisessem. A rainha Vasti, por sua vez, deu também um banquete para as mulheres da casa real. No último dia, o coração do rei estava alegre do vinho, ou seja, ele estava sob a influência do álcool, e ocorreu-lhe exibir a todos os presentes à beleza da sua rainha Vasti, que era muito formosa. Xerxes não pensou com suficiente cuidado sobre as repercussões que tal exibição teria, nem como se isso seria humilhante para a rainha. As mulheres costumavam se cobrir bem, como ainda fazem na maioria dos países do Oriente Médio, e a rainha perderia sua dignidade se fosse apresentada como um objeto atraente aos olhos do público. Sem dúvida, a ordem dada por Xerxes aos eunucos para trazerem Vasti foi devido ao enfraquecimento da sua razão e domínio próprio pelo álcool. Quando as pessoas não conseguem pensar direito, elas podem tomar más decisões. É preciso pensar com clareza, não impulsionar
dominadas pelas emoções do momento, que podem conduzir a sérias complicações. A rainha teve que optar entre desobedecer às convenções e humilhar-se diante dos convidados do rei, ou manter a sua dignidade e arriscar-se ao desagrado do rei. Alguns sugerem que Vasti se encontrava também visivelmente grávida com seu filho Artaxerxes naquela época, pois ele nasceu pouco depois, naquele mesmo ano, 483 a.C. Então Vasti decidiu não se expor aos olhos daquela audiência e recusou a comparecer. Então, criou-se um sério impasse. O rei considerava natural para a mulher obedecer aos desejos do seu marido. Ele era rei e estava acostumado a ser obedecido por todos, sem exceção. Qualquer desobediência era um desafio à sua soberania. Uma vez dada uma ordem como rei dos persas, ele não podia revogá-la. Os convidados, que eram as pessoas mais importantes do seu reino, estavam assistindo e esperando a sua reação. Se mostrasse fraqueza, ele poderia perder alguma confiança deles como líder militar que ele era. Foi por isso que ele muito se enfureceu e ardeu em ira, pois estava num beco sem saída. Então Xerxes perguntou ao seu conselho, 7 doutores em lei e direito e 7 príncipes dos persas e dos medos, o que a lei determinava que se fizesse a rainha Vasti por não haver cumprido o seu mandado através dos eunucos. Um deles, chamado Memucã, declarou que a rainha havia cometido falta grave, não só contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos em todas as províncias do rei Assuero. Explicou que o que ele havia feito viria, ou o que ela havia feito viria a ser conhecido por todas as mulheres, e elas usariam o exemplo da rainha para desprezar os seus maridos também. Pior ainda, nesse mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média, ouvindo o feito da rainha, fariam o mesmo com seus maridos, dando origem a grande desprezo e indignação. Então recomendou que o rei emitisse um dito real, irrevogável, que fosse incluído nas leis dos persas e dos medos, proibindo Vasti de entrar mais na presença do rei Assuero e determinando que o rei desse a posição que ela ocupava a uma pessoa melhor do que ela. Esse decreto teria efeito fazer com que todas as mulheres dessem honra aos seus maridos. O rei e os príncipes aprovaram a ideia e o decreto foi escrito, assinado e publicado. Foram também enviadas cartas a todas as províncias em seu próprio alfabeto e idioma, determinando que cada homem fosse senhor em sua casa e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Então Vasti foi afastada da presença do rei e destituída do seu poder como rainha. Segundo documentos gregos da antiguidade, que chamam Vasti de Amestris, provavelmente o equivalente do seu nome em grego, ela foi deposta em 483 a.C., mas aparece outra vez como a rainha-mãe durante o reinado do filho Artaxerxes, que sucedeu a Xerxes. Se isso realmente aconteceu, é provável que ela tenha voltado a ter a influência que tinha depois da morte de Esther, quando seu filho estava no trono, mas é história profana que não tem a mesma garantia da veracidade que tem a Bíblia.